Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz embate
na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Meu ideal.
Boa noite a todos, meu nome é Socorro Borba, sejam todos bem-vindos à TV Semear. Vou fazer a apresentação da programação da nossa casa. Às terças-feiras, 20 e 20, nós temos o Estudando o Espiritismo com o Semear. Às quintas-feiras, 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho e a irradiação. Aos sábados, 19 e 15, nós temos reunião pública e o passe. Vamos então, nesse momento, fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, de infinita bondade, a Ti, Senhor, pedimos o consolo, o equilíbrio para todas as nossas vidas, para a nossa jornada, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que o Senhor derrame as bênçãos ao nosso planeta, que se encontra um pouco tumultuado, necessitando de muita oração, que o Mestre Jesus esteja presente no estudo da noite de hoje, equilibrando e abençoando cada um de nós. Obrigada, Senhor, e permaneça sempre conosco, que assim seja. Então, hoje nós temos no nosso estudo o título do Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, esse vídeo ele foi cedido pela TV da FEB, que será apresentado pela nossa TV Semear. Sejam todos bem-vindos e tenham um bom estudo. Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa da FEB TV, o Evangelho à Luz do Espiritismo. E hoje nós estudaremos a passagem Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Bom, para a gente estudar esse tema hoje, vou pedir para o Ricardo ler a passagem para a gente, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Então, na tradução de Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento, até o capítulo é Jesus é o caminho e a verdade e a vida. No versículo 1 diz: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Consolador mesmo, né? Está preparando sempre a nossa. Olha, esse é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos básicos, não é, Célia? É o capítulo 3, onde ele aborda esse tema e esses primeiros capítulos, como você disse, ele é aquele roteiro para nos ensinar o caminho para atingir a verdade e chegar à vida plena. E a doutrina espírita esclarece muito bem, através do Evangelho, que a casa do meu pai são as várias moradas, os vários mundos. E tem um trecho aqui que Kardec fala, muito interessante, onde ele cita que em uma cidade nem toda a população se encontra no mesmo lugar. Tem gente que está no hospital, tem gente que está na prisão, tem gente que está em liberdade, tem gente que estava no hospital e saiu curado, tem gente que estava na prisão, mas cumpriu sua pena, e foram se modificando e mudando. Então, dentro da própria Terra, a gente vê essas mudanças. E aí ele extrapola que essas modificações, de acordo com o que nós falamos no programa anterior, de entender a verdade e ela nos libertará, nós também vamos saindo das nossas prisões, vamos saindo do hospital e vamos caminhando nessa mudança de patamar pelas diferentes casas do Pai.
Então o Evangelho é muito claro nisso. Aqui tem uma coisa, Saulo, que é a questão casa, morada. A palavra aí tem uma riqueza de significado. É uma passagem que vale a pena a gente dar uma atenção para o aspecto linguístico, né? É porque Jesus diferencia 3 coisas, né? A casa, a morada e o lugar por ele preparado. Ou seja, quando ele fala de casa, ele estende isso à casa do Pai, como a Célia estava comentando. A gente pode olhar para uma criatura e falar assim, essa pessoa está afastada de Deus, mas ela ainda está na casa de Deus. Ela está numa morada diferente. Ela está num momento que pode a gente olhar de fora e falar assim, você aí está perturbado, está com dificuldade. Mas ninguém se afasta da casa do Pai. Todos podemos ficar numa morada que é o local de estacionamento, de repouso, de identificação. Porque quem mora por afinidade. E quando Jesus fala de preparar um lugar, ele utiliza a palavra topon, que dá origem à topografia, né? Que é esse estado que o Cristo vem preparar para que nós um dia possamos ocupar. Porque a topografia, o lugar é aquilo que é ocupado. Mas ele dá início a essa mudança para colocar para a gente uma proposta que a gente ocupe um lugar diferente, não só físico, mas sobretudo de sentimento, de vibração, de pensamento. E o que se reflete na estrutura do capítulo, porque foi bom a Célia ter lido esse do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente vê como que o Kardec seleciona os itens. Então ele começa primeiro falando do aspecto individual e depois do aspecto coletivo. Então, no aspecto individual ele fala diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, os espíritos estão em moradas distintas que dependem da categoria em que eles se encontram na escala espírita. Então, se ele é um espírito imperfeito, se ele é um espírito bom ou se ele é um espírito puro. As 3 categorias fundamentais. Depois, diferente categoria dos mundos, porque não só os espíritos estão em contínua progressão, mas os próprios mundos. Então há mundos que estão num nível e mundos que estão em outro, né? E depois ele fala da destinação da Terra. É bonito destinação da Terra porque é a promessa de Jesus, vou preparar-vos um lugar. Ou seja, então a Terra tem uma destinação, ela tem um itinerário a percorrer e nós também, né? Por isso que ele está preparando um lugar para a gente. Nós mudaremos de domicílio, né? É interessante que ele começa a construir esse domicílio a partir do nosso coração, né? Porque ele é individual e coletivo. É um processo individual e coletivo, né? É na hora que a gente tem que redimir o homem, mas tem que redimir o mundo também, né? É porque materializa, né? Aí ele explica causas das misérias humanas, e aí a instrução dos espíritos é mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e mundos de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. Que bonito, né? É algo inovador da doutrina espírita, né? Essa concepção cósmica e dinâmica da existência. Que não é uma concepção de... E sem delírios. Sem ficar... Porque é muito bem pavimentado, muito lógico. A doutrina espírita é toda ela lógica. E isso é o grande alavancador dessa ciência nova. Eu me lembrei, casando um pouco com o programa anterior, Meu Reino Não É Deste Mundo, exato. Que ele fala do progresso. Nós temos que nos preocupar com o nosso progresso moral, mas, ao mesmo tempo, nós temos o instinto de conservação, que é uma lei da natureza que faz com que a gente também se preocupe com o progresso material. Como você havia dito, não se desligando das coisas. Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Ser do mundo sem ser do mundo, mas fazendo essa ponte para que as duas coisas caminhem juntas. O Honório Abreu gostava de trabalhar nesses estudos do Evangelho de Evolução. Ele falava o seguinte, a unidade, ela é teórica. Mas no 2 ela se dinamiza. Mas o 2, quando bem aproveitado, é a soma do 1 com o 2, que é o 3, e o primeiro passo para uma nova laçada de evolução. E filosoficamente isso é muito bonito, porque é o processo evolutivo, né? As laçadas da evolução. É curioso também, né, Flávio? Porque tem uma referência aí. Hoje a gente consegue, atualizando a mensagem para os nossos dias também, perceber que até do ponto de vista material
há muitas moradas mesmo. Mas 200 bilhões de galáxias aproximado. Cada galáxia aí em torno de 100 bilhões de sóis. Quer dizer, a criação assumiu uma proporção gigantesca. A casa paterna, olhando só com os olhos materiais, hein, sem considerar as regiões espirituais vinculadas a cada ordem. Esse é um excelente exemplo de que a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. É um patrimônio da humanidade. Porque esse princípio que Kardec traz no Livro dos Espíritos, hoje é senso comum na astronomia. Todos os outros princípios um dia serão patrimônio da humanidade. A doutrina espírita tem a tarefa de semear, mas a árvore deve cobrir todos os filhos. Não é algo... Porque trata de verdades, e aí a gente começa a ter um conceito também de humanidade que está aí também, né? A humanidade não é só a terrena, a humanidade universal, né? A família universal. São todas as criaturas de Deus que estão espalhadas nessas moradas que a gente não consegue nem abranger. Queria fazer uma... Pode falar, fica à vontade. Aquela percepção de Sócrates que você comentou em outro programa, que à medida que a gente vai ampliando o conhecimento até do próprio universo material, pelos instrumentos, o Mário comenta muito isso também, nos Imperecível, a gente vai percebendo o tamanho do que a gente não sabe. Do que a gente não sabe. Exatamente. Porque se você soma o que nós percorremos até agora na evolução espiritual, dá para contar. Isso aí é mensurável. Mas o que nós percorreremos na eternidade? Não dá para mensurar. Então a proporção do que nós ignoramos é infinitamente maior do que nós já sabemos. É uma percepção que nós já temos. O caminho a percorrer é infinitamente maior do que já foi percorrido. Já chegamos em Sócrates, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 55, ele indaga aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos respondem: sim. E o homem da terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Nossa, já colocou a gente no devido degrau. Vamos situar vocês. E a gente vê a obra de Kardec, que ele tem um capítulo do Evangelho falando disso. Depois ele casa com o Livro dos Espíritos, fazendo as perguntas. Primeiro, depois ele vai... primeiro, né? E bom, né, Célia? Estudar o Evangelho sempre com o Livro dos Espíritos na mão, e sempre buscando esse subsídio na codificação, nas obras da codificação, para que também o estudo do Evangelho não se transforme num devaneio. A gente precisa desse cuidado. Kardec coloca o Evangelho em terceiro lugar porque a base da doutrina precisava estar estabelecida e a base da comunicação, que é o Livro dos Médiuns também, para que a gente também possa filtrar aquilo que vem do plano espiritual como contribuição legítima para a interpretação do Evangelho. Porque tem muitas opiniões que são respeitáveis como opiniões, mas devem ser guardadas na prateleira porque o tempo... E aguardar que o tempo amadureça, né? E falando em tempo que tem que ser aguardado, nós vamos dar um intervalo nesse bloco e daqui a pouco voltamos para o segundo bloco desse tema. Voltando ao segundo bloco desse programa, com o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, nós comentávamos sobre o Livro dos Espíritos, né, Célia, que fala sobre a escala espírita, a progressão dos espíritos. Cada um está colocado no seu local, que foi conquistado pela sua evolução, pela soma de perfeições e de conhecimentos que ele já conseguiu recolher, e pela soma de imperfeições que ele ainda tem que depurar, e também da progressão dos mundos. Os mundos também não apresentam todos a mesma estrutura, o mesmo nível evolutivo. É uma casa paterna aí, realmente com muitos compartimentos. Até uma mensagem do Emmanuel que fala dos mundos, né? Mundos escolas, mundos
hospitais, mundos prisões, adequado aí à necessidade dos habitantes. Né? Pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios do Espiritismo, né? Quer dizer que para todo mundo tem um lugarzinho da casa do Pai. O Saulo falou na casa do Pai, não tem como sair da casa do Pai, né? Como o Saulo disse, tem um lugar. Tem um lugarzinho. A gente não pode ficar. Também está no livro dos Espíritos. Tá no livro. Lembrando aquilo, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E é interessante que Emmanuel ele define um pouco essa questão que ele diz nessa questão do mal. Ele tem uma mensagem que ele chama o mundo e o mal. Ela não trata diretamente desse versículo, é de outro. No livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição 30. E nela, lendo só um trechinho, ele diz: o mal não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Então a gente vê que o que define um mundo, o que caracteriza um mundo, qualifica um mundo, é o nível vibratório das pessoas que estão nele. Seus habitantes. Né? Aí é o que ele diz: a terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de aroma delicado, sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas doenças incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faça e preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que há entre nós. Nossa. A gente percebe que as diferentes moradas são reflexos dos diferentes níveis vibratórios dos espíritos que estão nelas agrupados. E o trabalho de Jesus para preparar lugar para a gente. Porque não é preparar só o lugar exterior, né? Não. É extirpar as imperfeições, é isso que é mais difícil. E essa mensagem nos alerta com essa... Nós estamos entrando no mundo de regeneração e muitos ficam esperando que a mudança venha de fora para dentro. A Terra vai mudar. E Emmanuel deixa muito claro, o que tem que ser mudado é o espírito que está ali, são as vibrações que circulam nesse planeta e que tem que partir de nós. A obra tem que ser feita. Tem que ser feita. E ela é no coração. E é no coração. E que se estabelece do que a gente chama comumente no nosso estado de consciência. Que cada um está num patamar evolutivo, consequentemente cada um tem uma concepção de consciência diferente. Isso é muito bem trabalhado também nas obras da consciência nossa. Até tem a referência no livro dos Espíritos, na questão das leis, né? As leis estão na nossa consciência. Né? Mas o que é consciência? Né? Isso é muito bem comentado aqui nesse livrinho aqui do Epístola dos Espíritos, que ele define o que é consciência. Né? O que é consciência? Eu vos digo, a consciência é o estado do espírito. Né? Se o espírito procede bem, sente em si mesmo uma sensação boa. E se procede mal, má é a sensação que experimenta. Então, se fazemos bem, logo há uma sensação agradável que nos invade. Então, praticando bem, o espírito é feliz. Eis o estado de boa consciência. Então, a consciência, ele diz, repito, não é coisa criada à parte. É do ser, do próprio espírito. A gente imagina que a consciência é um chipzinho que foi colocado lá. Lá está a lei, né? Está lá a lei. Não, a consciência nós a construímos, porque é o próprio espírito que constrói. Experiência. Um exemplo que nós temos é o próprio André Luiz, quando ele descreve a sua experiência vivida no mundo espiritual. Né? Após a desencarnação, a sua mente estava gravitando entre forças extremamente antagônicas, com muita culpa, autoacusação, haloacusação. Então ele vivia num conflito, nessa muita morada na dinâmica, numa estrutura espiritual muito difícil, né? Muito desafiadora, foi bem retratada no filme, inclusive, mas nós precisamos reportar sempre ao livro. Há um momento em que ele faz a viagem para dentro de si mesmo, né? O tornando em si, aquele caindo em si, uma reflexão, e em busca a oração, busca a paternidade divina, ele altera esse padrão mental que você está dizendo. E ao alterar esse padrão mental, ele naturalmente abre a perspectiva, porque ele vai preparar o lugar. Mas nós precisamos nos capacitar para adentrar esse lugar, né? Ou para ressoar com o lugar, né? Comungar com o lugar.
E aí, nessa condição, ele mostra para a gente a partir de exemplo prático, né? Como fazer para mudar o padrão mental? Nós temos aqui com o André Luiz uma experiência muito sensível, muito importante. E a obra básica nos dá o caminho. Santo Agostinho, na questão das Nações nos diz como é que a gente pode crescer. Pode, verdade. Processo, fazendo essa reflexão íntima. E que é tríplice, né? Ele fala, primeiro você consulta a consciência, para ver se ela aprova ou não. Depois, você consulta, aí é uma consulta objetiva. Você cumpriu o dever? E aí vem uma terceira, alguém tem algo contra você? Porque senão você fica num processo só subjetivo, aí entra o controle universal. Eu tenho que indagar outras consciências, porque às vezes eu estou ferindo inconscientemente as pessoas. E aí eu fecho o ciclo, né? E puxando aquilo que a Célia falou, dos mundos, né? Quando Kardec trabalha no último capítulo da Gênese, a nova era, a nova geração, e tudo, ele deixa bem claro, não serão as entranhas do planeta que se agitarão, serão as entranhas da humanidade, dos homens. Quer dizer, nós não estamos ainda num momento de transformação física do orbe, esse não é o ponto ainda, mas num momento de transformação dos seus habitantes. O Afonso estava comentando do filme, tem uma cena muito bonita, porque Jesus diz, eu vou preparar-vos o lugar. O filme Nosso Lar. E Jesus está sempre preparando esse lar. E no filme tem uma cena que é, quando eles resgatam o André Luiz, o ministro estende a mão a todos os que estão ali. Quem atende? Quem se propõe a sair daquele estado e caminhar na direção de uma morada melhor? Abandonar aquele padrão que estava habituado. É o caso daquela mulher, Saulo, que bate. Aqui estava com as manchas. Que ele veio de longe. Não é? E o André Luiz querendo trazê-la, querendo acolher, porque é quando a gente não consegue diferenciar ser bondoso e ser bonzinho. Porque o ser bonzinho, eu não tenho sabedoria. Eu sou inadvertido, né? O ser bondoso não, tem amor, mas com sabedoria. E aí o benfeitor fala, não podemos trazê-la. Nós não podemos permitir que ela entre. Porque não adianta você mudar ela de lugar. Ela não tinha nenhuma disposição de alteração psíquica. Ela vai transferir a perturbação onde ela vive para cá, para dentro. Então nós temos que aguardar. E aí foi a grande lição do André Luiz. Porque se fosse assim, os benfeitores iriam nas regiões inferiores e recolheriam todos os espíritos. E aí me lembrou... Se fosse uma questão de mudar as pessoas de lugar... Que é até um alerta para nós espíritas, né? Chega uma pessoa perturbada no centro, na reunião, todo mundo quer colocá-la muitas vezes na primeira fila, né? Ela precisa de atendimento. E muitas vezes ela não está em condições de receber e ela vai tumultuar o trabalho. Então ela precisa ainda ficar recolhida, sendo atendida, porque o pai não desampara. Mas não, porque é um drama exato, é um drama de muitos dirigentes. O que eu faço? Você coloca ele sob o holofote, ela se perde. Então, e esse exemplo... Porque já está querendo ajuda. Ela não está preparada para receber. Para receber, ela precisa ir aos poucos. Então, você falou muito bem isso. O orgulho faz com que a gente ofereça a ajuda que nós achamos que é importante, mas que não é que o outro precisa naquele momento. Aí entra a questão da sabedoria. Nossa, é o caso... Impulso de ego é diferente de consciência. Né? A que é o caso do Clarence, né? André Luiz vai lá buscar que ele queria trabalhar, mas queria trabalhar como médico, né? E aí é interessante que o Clarence é tão sábio que ele atende de 2 em 2. Não atende um. Aí veio uma senhora que já havia sido transferida para tudo quanto é lugar do nosso lar. E aí o Clarence fala, olha, temos um lugar ótimo para você agora, o Bosque do Repouso. Porque você precisa se encontrar. Se aquietar. Você precisa se encontrar, se aquietar. Aí o André Luiz se envergonhado, queria trabalhar com homem. Ele falou, qualquer trabalho aí que tiver, me dá. Aí pegou a vassourinha. Porque é interessante, ele acreditava que tinha um preparo para ser médico naquele lugar e na verdade não tinha. De fora, né? E às vezes a gente percebe tanto isso, né? Você prepara uma sala toda organizadinha, tudo arrumado,
Mas se a pessoa é desorganizada, indisciplinada, em poucas horas ela transforma aquela sala numa bagunça, né? Reflete, né? Porque ele traz e o nosso tempo tá aí chegando, entra a beleza do papel da doutrina explicando a dor e a necessidade dela, porque o indivíduo vai ter que viver aquilo que ele necessita, né? Primeiro para amadurecer. E o tema passa tão rápido, e o assunto é tão bom, e é tão gostoso, que nós vamos ter que chamar agora um intervalo e voltamos no terceiro bloco para conversar sobre o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Voltamos ao terceiro bloco do programa O Evangelho à Luz do Espiritismo com o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E a gente comentava aqui, já comentamos sobre progressão dos espíritos, progressão dos mundos, todos esses aspectos exteriores, né? Mas eu queria trazer para o grupo uma questão. Se nós trouxermos também para a nossa intimidade, há muitas moradas? A questão da casa, né? Da nossa casa mental, e aí o Afonso, que é o nosso conhecedor aí da psicologia, né? Exato. O André Luiz trata desse assunto também. André Luiz trata da questão da casa mental. Antes de entrar no André Luiz, o Saulo, lembrando uma frase de Emmanuel, um conceito, né? Não é nem frase, é um conceito definindo para nós o ponto de referência no livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, quando ele vai falar sobre a mente. Diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Mais à frente ele diz que a mente é o campo da consciência que está desperta, na faixa evolutiva em que o nosso conhecimento adquirido nos permite operar. Então, quando nós vamos trabalhar o assunto mente, ele é espelho. Espelho capta e reflete, conforme a natureza do espelho, conforme a sua qualidade. O nosso plano mental é nesse processo. E aí sim, André Luiz ele vai apresentar para nós numa estrutura, são divididas em 3 aspectos, né, 3 partes, se pudermos dizer assim, operacionais. Nós teríamos o subconsciente, que define os registros já vividos, arquivados no automatismo, pelo hábito. Nós temos o campo consciente, que define o momento da vontade, do livre-arbítrio, do agora, operação que podemos agir, né, no momento da vida, no momento atual. E tem o superconsciente, que apresenta para nós os ângulos do ideal, daquele vislumbre, né, podendo fazer até uma correlação da casa mental com a Arca de Noé, que define os mesmos padrões, né, dentro dessa estrutura de vida. Então, pensando assim, né, nossa intimidade, a nossa estrutura de corpos, né, que seria a morada, e o dinamismo, esses movimentos, como que nós estamos em cada uma delas, nós deparamos com Emmanuel dizendo aqui no capítulo 36 do livro Palavra de Vida Eterna, do coração puro. Nesse mesmo Pensamento e Vida, Emmanuel diz que o coração é a face do espelho. E o cérebro seria as ondulações dos pensamentos que decorrem desses sentimentos. Então, quando nós estamos trabalhando esse processo do não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, que Jesus apresenta lá, está definindo buscar a intimidade causal do sentimento puro, do coração puro, coração seria o aspecto do sentimento, promovendo uma vigilância sobre os impulsos que vêm do passado, né, do hábito. É interessante que é tudo mesmo, né? Se o nosso coração estiver turbado, a nossa crença fica abalada. Fica abalada. Nós não compreendemos. O problema não é da verdade, é do nosso filtro. As crenças que eles vão trazendo. E tem uma coisa interessante, Afonso, eu me lembrei de um caso aqui, um senhor foi visitar o Chico, e a avó dele estava sempre acompanhando, já estava desencarnada, e o Chico falava, sua avó está aqui, e tudo, mas ele era um pouco cético, sabe, não acreditava. E num dia ele entrou numa conversa com o Chico, Chico, mas existem os espíritos mesmo, por que eu não estou vendo, por que a gente não vê, eu sei que a gente morre, não sei o quê. Aí o Chico saiu de braço dado com ele, do grupo lá de Uberaba, né? E o céu estava estrelado, imagina assim, Uberaba, né? Triângulo, aquele céu estrelado. Aí o Chico apontou para ele e falou assim, você acha que aquilo ali que
está em cima é finito ou infinito? Aí ele... infinito. É infinito. Porque se for finito, o que tem depois do fim? É infinito. Aí o Chico colocou a mão na testa dele e falou assim: se é infinito lá, por que é finito aqui? Olha só. Sutileza. Porque, olha, a mente é o espelho da vida. Então, se eu olho para a sua mente, eu vejo o cosmo refletido nela. Né? Ela reflete todo o cosmos. O que está fora, várias galáxias, planetas, moradas espirituais, está aí dentro também. Num processo de elaboração, de construção, porque à medida que o coração vai sendo limpo, você tem um espelhinho quebradinho, daqui a pouco você tem um Hubble, né? Conseguindo pegar outras galáxias, porque o espírito vai sendo capaz de refletir a criação. Refletir a grandeza da criação. Ele vai espelhar, expressar essa criação que vem. É muito interessante isso. Essa transposição de nível, de mundo, de morada, ela é trabalhada nessa obra Luz Imperecível, do Honório Abreu. E é interessante que dos capítulos 206 a 208 ele trabalha esses versículos. E ele diz o seguinte: Jesus é a operacionalização da crença. Porque ele diz assim: credes em Deus, é universal. Crede também em mim. Então, quando Jesus surge, ele operacionaliza, ele torna real, ele materializa a obra divina. Então, nós não conhecíamos Deus, como disse João, mas passamos a conhecê-lo, no versículo 18, capítulo 1, passamos a conhecer Deus porque vimos Jesus, o Filho puro, o mais puro que a Terra já recebeu até hoje. Então, por isso, a doutrina espírita adota a sua moral, porque não tem outra melhor. Então, o espelho, né, Vai? É, o espelho. Jesus é esse espelho aqui que aponta pra gente, você começa a ver Deus nele. Né? Você começa a ver Deus, que é um espelho poderoso, refletindo a divindade. Mas na prática, não na teoria. A gente entende por que ele cala. Ele é a verdade, ele vive a verdade, ele testemunha a verdade. Para que ele vai brigar com egos? Né? É bonito que Jesus diz assim, Jesus na qualidade de filho, né, que reflete o pai, porque esse é o sentido do filho, naquela cultura, né? Ele é a herança do pai, no trabalho, na crença, na família. Administrador da casa. Ele constrói a casa, ele cuida da casa, né? E a gente, né? Como é que a gente cuida da casa que a gente quer oferecer para o próximo? O que a gente prepara no nosso coração para receber os nossos companheiros e companheiras de caminhada terrena, né? Que casa eu estou preparando, que lugar eu estou preparando para acolher dentro das nossas casas espíritas, dentro dos nossos grupos de estudo, no nosso coração mesmo, né? Que topografia que eu estou construindo para acolher o outro, né? Porque o que Jesus fez a gente já sabe, né? Mas e a gente? Mas a gente está tratando o nosso relacionamento com o outro. Com o outro. Quando Jesus define o imperativo do vigiai e orai, para não cair em tentação, nós achamos que, a gente estava falando anteriormente, não concluímos a ideia, concluindo agora, que a vigilância, ela deve ser movimentada sobre os aspectos do subconsciente, do hábito, para impedir que aquelas emoções já vencidas ou a vencer, elas turbem o coração. E a oração deve ser o patamar de busca das expressões superiores, para nessa conjugação, contendo o impulso infeliz e buscando a inspiração superior, poder agir conscientemente com uma casa cada vez mais renovada, mais limpa, né? Mais bem preparada na relação. Agora tem um aspecto interessante, vou só chamar aqui, cultural, que o Saulo levantou. Na sociedade que Jesus nasceu, o filho primogênito, que é o filho homem mais velho, ele tem uma porção maior da herança. Ele recebe um quinhão maior na divisão. Por quê? Isso é que é interessante. Porque na falta do pai, ele é que cuida da casa. Por isso que ele tem um quinhão maior da herança. Então ele é responsável pela administração da casa. O conceito aqui é oriental, né? Não tem essa coisa dos filhos casam e vão para outra casa, né?
Lá os filhos casam e iam para a casa dos pais. Quer dizer, a casa dos pais ia aumentando, né? Tinha os filhos, aí chegavam as noras, os genros, os netos, todo mundo morando no mesmo lugar, né? Porque era uma economia de espaço, né? E o primogênito, ele tem um quinhão maior porque ele cuida. Até é bonito isso, porque Jesus se coloca nessa função aí agora, quando ele diz, não se turbe, vou preparar-vos lugar, do irmão mais velho. De alguém cuidando. Daquele que cuida dessa morada aqui, como governador do orbe, quer dizer, eu que cuido. Eu que cuido dos irmãos mais novos aqui. Eu que sou administrador. Eu estou agindo aqui em obediência ao Pai e cuidando de vocês. Então eu vou preparar um lugar. É uma família, é muito bonito isso, né? Que é uma família, a família humana, e tem um irmão mais velho que é guia e modelo, mas que não é um guia e modelo que está lá nas esferas superiores, não. Ele está junto de nós aqui, cuidando da família, em nome do Pai. Acolhendo todos, né? Isso é. Aí ele fala, olha, fiquem tranquilos. Eu acho importante a gente trazer isso, né? Sabe quando você eu não tive nessa encarnação porque eu sou o irmão mais velho. Mas assim, eu sou é bom quando você é o irmão mais novo. Você tá numa coisa, aí vem o irmão mais velho e fala assim, vem cá, né? E protege, cuida, né? Aquele irmão mais velho. Então, a sensação de quando ele diz assim, não se turbe o vosso coração, é desse irmão mais velho que fala assim, maninho, vem cá, fica tranquilo. Eu tô aqui, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, eu vou ajeitar orientar as coisas, fica tranquilo. É interessante que é por isso que ele fala crede. Que a gente vincula a noção da fé, mas é do confiar. Isso. Do confiar. Confia em Deus, confia em mim. Confia em mim. Você confia em Deus, confia em mim também. Eu sou teu irmão, né? Mais velho. Eu que administro aqui. E lembrando que esse capítulo 14, onde ele começa, é onde ele vai apresentar a proposta, ou vai prometer o Consolador, o outro Consolador, né? Então, definindo toda a trajetória até atingir esse ápice de um outro Consolador que fique para sempre convosco. E é o Consolador, né? Fica para sempre. Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado. E nós gostaríamos de encerrar esse programa, esse último bloco, com essa mensagem do O Cristo Consolador, nosso irmão mais velho, que cuida dessa morada, que cuida de nós e que está dizendo, não se turbe o vosso coração. Então, meus irmãos, após esse estudo maravilhoso, vamos então fazer a nossa irradiação. Vamos aproveitar esses momentinhos que teremos de muita paz, de muita oração. Vamos nos acomodar da melhor forma possível, fechar os nossos olhos e vamos serenar os nossos corações. Vamos aproveitar esse momento, esvaziar as nossas mentes e pedir ao nosso Pai que traga para cada um de nós o consolo necessário para as nossas aflições. E assim, com nosso Mestre Jesus, vamos falar. Querido Mestre Jesus, de infinita bondade e misericórdia, a Ti, Senhor, viemos aqui pedir a Tua misericórdia, que o Senhor derrame suas bênçãos a cada um de nós, para que possamos, Mestre, suportar todas as dificuldades que estamos passando. Que derrame suas bênçãos, Senhor,
ao nosso planeta Terra, que se encontra tão aflito, aos nossos irmãos que se encontram tão cheios de dificuldades, Senhor, através dessa pandemia, através das perdas, através das enfermidades que se encontra aos leitos dos hospitais, Senhor. Que pedimos também, amado Mestre Jesus, que acalmai também aqueles que tiveram as suas perdas dos seus entes queridos. E assim, Mestre querido, nesse momento de aflição, de desequilíbrio, que possamos a cada dia, Senhor, ter fé de um mundo melhor, de um dia melhor. Que possamos, Senhor, poder correr ao trabalho para que possamos levar aos nossos lares um pouco de amor, um pouco de conforto, um pouco de alimento à mesa daqueles que passam fome, Senhor. Que possamos levar unidos nos só pensamentos, emanando as orações, Senhor, aos cárceres, às penitenciárias, aos leitos dos hospitais, aos lares das pessoas que se encontram em desequilíbrios, aqueles que se encontram também, Senhor, no desequilíbrio, perambulando pelas ruas ao vício do álcool, ao vício das drogas, Senhor. E pedimos também que neste momento possamos elevar os nossos pensamentos aos vales dos suicidas, Senhor, para que possa acalentar todos aqueles que por algum motivo tiraram a sua vida, achando, Senhor, que a morte seria a solução. Pedimos também que percorra aos orfanatos de menores abandonados, aos asilos de idosos, Senhor. Que possamos a cada dia termos a esperança de que teremos um dia melhor, que teremos o alimento na nossa mesa, que possamos a cada dia acalentar aquele irmão que se encontra adoentado, Senhor, que seja próximo da nossa família, que adentre a cada lar, Senhor, retirando de lar todo e qualquer irmãozinho que queira trazer a desarmonia. Que o Senhor faça uma varredura em cada cômodo para fazer a limpeza, para que troque as energias negativas por energias positivas, Senhor. E que possamos a cada dia despertarmos com alegria no rosto, sabermos que podemos ter um Brasil melhor, uns governantes melhores, Senhor. Que a vacina possa ser dada a cada trabalhador, a cada um do nosso planeta, para que todos possam dar continuidade às suas vidas, ao seu trabalho, ao seu lar, ao seu lazer, no seu cotidiano, amado Mestre Jesus. E assim, Senhor, agradecidos estamos e agraciados e emanados pelas bênçãos do nosso Mestre Jesus, que possamos a cada dia, Senhor, nos sentirmos mais fortalecidos e equilibrados com a graça do nosso Mestre Jesus. E assim, querido Mestre, queridos irmãos, que possamos retornarmos, que possamos abrir os nossos olhos, que possamos dar seguimento às nossas vidas, o nosso dia a dia, Senhor. Que possamos fazer a nossa tarefa e as nossas missões e as nossas obrigações, amando ao próximo, respeitando, tendo muita paz, Senhor, naquilo que nós fazemos. E agradecidos estamos, Senhor, por mais um dia de oração. Que o Mestre Jesus nos emane com suas bênçãos, com suas glórias, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, agradecidos estamos por mais um dia de oração e gostaria de convidar a todos para a próxima palestra no sábado, agora, dia 8, com o nosso palestrante maravilhoso, Nilo Moroni, da FEDEF, que dará um tema para a gente, riqueza para o céu. Então, convido a todos
Não faltem, vai ser muito bom, e que a paz do Cristo permaneça no lar de cada um de vocês. Obrigada e sejam todos bem-vindos à TV Semear. Fiquem com Deus.